Olá, meus irmãos, amigos, queridos, muito boa noite. Boa noite a todos. Graça e paz a todo mundo, todos os meus amigos, os irmãos, todo o pessoal que está assistindo. Vamos esperar você entrar aí. Estamos fazendo mais uma live ao vivo, segunda-feira, para que todos nós vamos ter mais um momento de oração, pedindo a Deus que continue nos abençoando, nos ajudando, não é verdade? Enquanto eu espero você aí nos assistindo, entrando, dando um oi aí. Nós vamos nos preparando. É sempre um prazer estar aqui junto com os irmãos, junto com a igreja. Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos fazendo isso debaixo da autoridade, do nosso pastor Paulo Farias, que está aí, dando um apoio para a gente, nosso querido pastor, homem de Deus. Então nós fazemos essa live de oração debaixo da autoridade do pastor Paulo, representando a Igreja Batista em Vila Helena, junto com os irmãos, a igreja, todo o corpo de obreiros, pastores, líderes, todas as pessoas que estão junto conosco, né? E nós estamos lá auxiliando os nossos pastores, pastor Pedro, toda a pastora Vera, toda a sua família, e nós estamos debaixo dessa autoridade. E toda segunda-feira a gente tem uma live que a gente ora pelos pedidos de oração, a gente compartilha a palavra de Deus e a gente tem um momento de oração bem rápido, bem objetivo, mas é muito importante para nós. Enquanto ainda nós estamos na pandemia, né, nós não podemos aglomerar, nós deixamos para que os cultos presenciais ocorram aos fins de semana e de quinta-feira. Então nós deixamos para fazer os cultos semanais na live, tá bom, queridos? Então, vamos participar junto com a gente. Você quiser deixar seu pedido de oração, fazer seu pedido, ao decorrer da nossa live, a gente vai olhando e nós vamos orando, amém? Todas as pessoas que fizeram uma oração, tenha fé, creia que Deus pode nos abençoar. Eu creio sempre nisso, acredito no poder de Deus, acredito no nome poderoso de Jesus, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós somos pessoas, somos humanos, seres humanos, em primeiro lugar. E queria dizer para você que foi Deus quem nos amou primeiro, né? Não fomos nós que amamos a Deus, não, pelo contrário, Deus é quem nos amou primeiro. E nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, de que Ele deu o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, primeira coisa, somos gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Todos nós éramos pecadores do pecado, né, lá de Adão e Eva, e esse é o pecado que Jesus nos perdoou. Nós precisamos ter bem consciência disso, e essa graça que nós não merecíamos nos alcançou, amém? Então, queridos, que sempre nós estamos aqui debaixo da graça e da mão poderosa e da misericórdia de Jesus, do Pai que nos permitiu que nós pudéssemos estar vivos, né, e compartilhando a palavra de Deus. E esse momento de oração que nós temos aqui, queridos, é na simplicidade de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em seu nome o Senhor estaria lá. Então, como nós não podemos nos reunir na igreja,
nós vamos fazendo isso com essa tecnologia que nós temos. Amém? E isso não nos faz nós diferente, não. Sempre estamos na presença de Deus, orando e buscando a Deus. Porque sem isso nós vamos ser fracos, não é verdade? Igreja que ora é uma igreja forte. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a igreja que nós estamos, nós oramos em todo o tempo, em todos os dias. Tem eventos, tem as atividades, tem escola bíblica, tem o curso de teologia, tem os cultos de quinta-feira. É uma igreja que ora, que busca a Deus, mas sempre nós precisamos mais e mais de Deus. E eu sou apenas um instrumento de Deus nessas lives de segunda-feira, mas sabemos que o que fortalece mesmo a igreja é o corpo, né? Então, se nós todos orarmos uns pelos outros, com certeza nós vamos sair fortalecidos e vitoriosos nas nossas causas. Embora nós já somos mais do que vencedores de Cristo Jesus. Amém? Então, quando você vai entrando, querido, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, e o tema dessa noite: Deus sabe melhor. Ou seja, Deus sabe melhor do que nós, né? Ou seja, fique quieto, espere, deixe Deus agir na sua vida, porque é Ele quem controla a sua vida. E eu gosto muito de falar ou de comentar a vida do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo se converteu bem depois dos outros, quase aproximadamente 20, 30 anos depois, que a igreja já estava formada, já estava estabelecida, e os cristãos começavam a crescer em toda Israel, ali em Jerusalém. Lembrando que a cidade de Jerusalém e o povo hebreu estava sob o jugo e o domínio de Roma, e Paulo era romano. E antes dele ser Paulo, ele se chamava Saulo, e ele perseguia os cristãos para matar os cristãos a mando do imperador. E todos nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus e converteu-se, né, da sua vida. Fez uma conversão na sua vida. E depois se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus e expandindo toda a igreja por toda a terra. Se temos uma pessoa que nós devemos agradecer e seguir como exemplo, é o apóstolo Paulo, não é verdade? E no decorrer da sua carreira, da sua vida espiritual, Paulo nos deixou muitas lições de como ser um cristão, de como agir, e nós não chegaremos nem nas sandálias de Paulo, irmãos. Por mais que nós façamos, eu não sei, tomara que você consiga, né? Porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar às sandálias do apóstolo Paulo. E muito do que ele fez, né? Ele deixou escrito e contou as histórias através das cartas paulinas, né? De Atos para frente, ali quase a maioria do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Do Novo Testamento é escrito por Paulo, e ele conta, na maioria das vezes, toda a sua história, toda a sua trajetória, e as igrejas que ele abriu e implantou. Não só implantou, mas como também ele ensinou essa igreja a viver. E uma das coisas que ele sempre fala, resumindo aqui o assunto, é de que nós, o cristão, né, o cristão, que é os pequenos cristos, nós somos parecidos com Cristo. Nós, irmãos, somos homens e mulheres, somos servos de Deus, né? Eu vou só compartilhar um pequeno texto com ele, que Paulo dizia em 2 Coríntios, no capítulo 11,
depois eu vou ler o 12, mas no capítulo 11, eu queria que você acompanhasse depois, você vai ver, querido, que Paulo ele começa a contar o tanto que ele sofreu. Ele começa a falar da vida dele e diz, olha, eu sou um cristão convertido, já passei por várias situações, já fui açoitado, já apanhei, já fui preso, já desci, já fui livre da morte, já passei por tempestades, por várias situações, e ele se sente, ele fala assim, olha, mesmo assim eu tenho, né, Deus, o Senhor continua me usando, eu tenho visões, né, e eu sou cheio de Deus, e ele era mesmo, né? Extraordinariamente, Paulo passou por situações terríveis que nós cristãos, né, nem imaginamos, né? Então o sofrimento que nós passamos agora não beira nenhuma parte do que Paulo passou para levar o Evangelho. E no versículo 12, ele vai falando sobre o sofrimento dele e aquilo que ele passou. E ele se sente até feliz, e ele fala assim, olha, eu podia até me gloriar-me por tudo isso, porque apesar de tudo, né, eu tenho passado por todas as situações, mas eu estou bem, né? Mas no versículo 12, no capítulo 7, acontece uma coisa com ele, que ele escreve aqui, né? Diz assim, ó, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, que mesmo ele vai contando toda a sua história aqui, do que ele passou para levar o Evangelho e nunca parou, né? O amor de Cristo. Ele diz que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele não conseguiu entender muito bem isso, e apesar da sua vida estar constantemente diante de Deus e ser um homem que trabalhasse para o Senhor inconstantemente, não media recursos, e não era só coisas boas, não, irmão. Ele foi preso, foi açoitado, passou por tempestade, tomou chicotada, né? Enfrentou falsos irmãos, tinha todos os custos para abrir uma igreja, era um obreiro de altíssimo nível, ousado, cheio do amor de Deus. Olha, e ele está dizendo assim, e me foi colocado um espinho na carne. Então eu queria falar sobre isso aqui, para dizer o seguinte, se nós obreiros, né, nós vamos orar daqui a pouco, eu quero dizer que nada pode impedir a sua relação com Deus. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Lembrando que o reino de Deus, para nós, irmãos, é sofrimento. Sempre é sofrimento. Nós nunca vamos estar felizes com esse mundo. Porque a própria Bíblia diz, e o próprio apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo e o que acontece nele. Se nós nos conformarmos, que alguma coisa está errada conosco, irmãos. Então Paulo está dizendo para nós, olha, não vos conformeis com esse mundo. E ele diz assim, ele tinha um espinho na carne e ninguém sabe o que era. Era um espinho, era uma frase utilizada e usada pelos romanos para matar ladrões, né? Sem antes de fazer a cruz, eles colocavam ladrão só em um espinho, tipo de um tronco, né, reto, e o ladrão, o condenado, ficava pendurado ali, sofrendo dores terríveis, né? E ele compara esse espinho na carne com essa dor de morte, né? Nós não sabemos o que era, né? Sabemos que era uma coisa muito ruim, né? E ele diz assim que me foi dado, né? Paulo está confirmando aqui, me foi dado por um mensageiro de Satanás. Olha só, nós estamos falando do apóstolo Paulo, não é verdade? E às vezes nós reclamamos da nossa vida e colocamos toda a culpa dos nossos sofrimentos em Deus ou
né? Ou no diabo, né? E lá no começo, quando nós fizemos a nossa live, nós sabemos que nós temos um inimigo, que o nosso inimigo, nosso principal inimigo, nosso maior inimigo, e a nossa atenção deve ser voltada para Satanás. Esse sim é o nosso inimigo. Não são as coisas. E muitas vezes nós sofremos tirando aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Mas para isso, na sua vida cotidiana e no seu dia a dia, você não precisa ser crente, né? Jesus disse assim, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, com relação aos seus sofrimentos terrenos, com relação àquilo que você faz com dívidas, situações de falta de perdão, tudo isso você pode avaliar como uma responsabilidade sua. Nós podemos transferir a responsabilidade para Satanás, que não foi, porque aquilo que você tem plantado, né? Até ontem o pastor falou na igreja que se você planta, a pastora falou, né? Se você planta laranja, quer colher limão? Se você planta laranja, você vai colher laranja. Então, nós temos que nos aprender a diferenciar, né? O que nós plantamos e nós vamos colher e aquilo que vem, o ataque que vem de Satanás. Né? Eu tenho na minha vida um espinho na carne, sim. Não posso abrir publicamente, que isso não vai expor muitas pessoas, assim, eu não posso fazer isso, nem respeito as pessoas e a minha família, mas tem uma coisa que me entristece muito e eu me indago a Deus por que isso acontece. Mas eu não posso desistir, porque exatamente por isso que Deus diz para ele assim, a minha graça te basta, né? A minha graça, o meu perdão, a minha misericórdia é suficiente para você, Paulo. Entenda isso. Deus disse para ele, né? A resposta de Deus foi isso. É suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder, Deus disse para ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando nós dependemos de Deus, é que Deus derrama sobre nós toda a essência da sabedoria, do conhecimento. Nós estamos mais abertos, estamos mais sensíveis, mais flexíveis. A gente se dobra, a gente aceita, ouve mais a voz de Deus. Nosso coração está mais sensível. Ao contrário de quando às vezes a nossa situação está bem, né? Isso da vida espiritual, né? Porque eu quero dizer para você, continue sendo um bom cristão, né? Continue dando a César o que é de César. Faça as coisas que você deve fazer, né? Hoje eu vejo muitos cristãos aí, algumas pessoas que não tomam vacina por causa do governo, por causa da esquerda, da direita, A ou B. Não, queridos, vai lá, toma a sua vacina, toma a primeira dose, a segunda dose, usa o álcool em gel, usa a máscara, mantenha o distanciamento social, dá a César o que é de César, né? Faça a sua parte, pague os seus impostos, seja correto com as suas coisas, né? Depois, não gaste mais do que você ganha, né? Não estoure seu cartão de crédito, né? Trate bem sua esposa, respeite seus filhos, ou seja um bom empregado. Essas coisas, às vezes nós oramos e reclamamos, a situação está difícil, né? Mas muitas vezes nós não fizemos a nossa parte. Mas aquilo que é espiritual, né? E essas coisas Deus cuida de nós, não é verdade? Nessas coisas Deus cuida de nós. Como que ele cuida de nós, irmãos? Ele diz para nós assim, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza, né? Porque na fraqueza nós nos revelamos quem nós realmente somos. Nós choramos e diante de Deus nós derramamos. É uma forma até de nós nos humilharmos diante de Deus. E Deus, se tem uma coisa que Deus ama, é um coração quebrantado. Porque aí nós nos esvaziamos e aí Deus pode nos encher. Então na fraqueza nós nos tornamos fortes. Na fraqueza saem as melhores canções, saem as melhores orações, saem as melhores pregações. É quando nós estamos sofrendo. Leandro, mas então Deus tem prazer no sofrimento? Não é isso, queridos. Acontece que Paulo diz que ele se alegra com isso. Porque toda vez que ele estava nessa condição, ele se sentia feliz. Ele diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, né? Puxa, se para mim depender de Deus, eu tenho que passar por isso,
Para mim estar sentindo esse gozo, essa presença de Deus, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar, isso significa que o tempo todo você tem que passar por isso, né? Então eu me regozijo, eu me alegro, né? Com os insultos, com as perseguições, com as angústias, né? Aí é aquela frase da Bíblia, né, no versículo 10, né? Pois quando sou fraco é que sou forte. Porque o que interessa para Deus irmãos, é o caldo que sai, nós sermos fortes. Então, muitas vezes, na resposta de orações, em resposta às nossas orações, eu sempre digo que as nossas orações não dependem só daquele momento que nós pedimos ali. É um conjunto de coisas que faz com que o Senhor responda às nossas orações, não é verdade? Então, baseado nesse texto, a primeira coisa, né? Não valorize demais a sua experiência no passado. Olha, eu me converti, às vezes a gente fala assim, olha, eu me converti, eu fazia isso, fazia aquilo, eu pulava, cantava, pregava para muitas pessoas, né? Hoje eu não faço mais isso, eu parei, já não sou mais o mesmo. Muitas pessoas dizem, olha, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar à condição que eu era antes, não é verdade? Então, não se apegue ao passado, meus queridos. Viva o seu presente, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, aquilo que você viveu no passado, ficou no passado. Experimente coisas novas do Senhor, né? É por isso que Deus nos espreme, porque Ele quer de nós, tirar de nós todos os dias o nosso melhor. A segunda coisa, né? Não atribua a Deus o seu sofrimento, né? Deus permite sim que a permissão vem de Deus. Ele permite que nós sofremos, né? Mas quem motivou o espinho na carne foi um mensageiro de Satanás. Alguém enviou e conseguiu, com a permissão de Deus, que atingisse ali Paulo. E isso fazia com que ele não se sentisse perfeito, não se sentisse o homem mais perfeito do mundo. Porque quando nós chegamos nesse ponto, certamente Paulo está querendo dizer isso, né? Nós não deixaríamos de buscar a Deus, deixaríamos de confiar em Deus, deixaríamos até de fazer a obra de Deus. A terceira coisa, né? Confie em Deus e Ele transformará o seu sofrimento em bênçãos, né? Então, é duro dizer para nós, para os cristãos, e nós precisamos entender isso, nós cristãos, que irmãos, o final que Paulo teve não foi dos melhores, né? No final ele morreu por amor de Cristo, mas ele dizia, olha, se eu morrer, para mim, vitória, ganho, né? Porque eu estarei com o Senhor. Mas nós devemos estar sempre prontos para isso, né? E o cristianismo, ele é sofrimento. Paixão quer dizer sofrimento, né? Então, a nossa alegria está em fazer a obra de Deus. Em fazer a obra de Deus. E a obra nunca vai parar. Muitas pessoas, irmãos, a Bíblia diz que a obra é grande e os obreiros e os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita, são poucos. O tempo todo o Senhor vai precisar de nós, né? E esse sofrimento que Paulo produziu, que Paulo está dizendo aqui, produziu bênçãos. Agora, veja bem, irmãos, qual eram as bênçãos que nós vimos na vida de Paulo? As igrejas que ele abriu, as pessoas que ele conseguiu transformar, as vidas que ele alcançou. Até hoje nós somos, irmão, frutos do mundo inteiro da ousadia e da intrepidez e do sofrimento de Paulo, né? A igreja continuou, porque Paulo avançou além do seu limite, além das portas, para anunciar o Evangelho. Então, às vezes a nossa bênção não está na resposta da nossa oração específica, né? Quando nós oramos especificamente, nós conseguimos uma bênção material, física, a cura de uma enfermidade. Tudo isso é importante naquele momento ali. Eu sei que se nós estamos enfermos, precisamos de uma cura. Se estamos com dificuldades financeiras, precisamos de dinheiro. Se Deus precisar abrir portas, Ele vai abrir portas. Se Deus precisar fechar, Ele vai fechar. Isto é verdade. Mas uma coisa é certa, irmãos. As bênçãos
que o Senhor espera de nós, né? E do sofrimento que estamos passando, Deus está dizendo assim, a minha graça, o meu perdão, tudo aquilo que eu te dei, basta para você, né? Eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas, né? Porque como vocês estão fortes, Deus está dizendo, vocês se esquecem de mim, não é verdade? Então, entenda isso. Continue fazendo a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É aquilo que você foi chamado para fazer no reino de Deus. Talvez você que está nos assistindo, talvez você deixou a obra de Deus, talvez você deixou a igreja, ou desviou por algum motivo, não se sente motivado, né? Porque houve uma palavra dura, houve uma palavra de desprezo, alguém te humilhou dentro da igreja, um líder, uma palavra forte, um pastor, não seja quem for. Talvez aconteceram algumas coisas com você, talvez você foi traído por amigos, talvez você foi... Não chega nem perto do sofrimento de Paulo, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, né? Volte para os caminhos do Senhor. Procure uma igreja próxima de você, onde você se sinta bem, onde você se sinta a presença de Deus, onde que é pregada a palavra, com todo respeito. Existem muitas igrejas espalhadas por São Paulo, onde você está, igrejas sérias, igrejas comprometidas com o reino. Volte, busque o Senhor, trabalhe na obra, não desista das coisas de Deus, né? Então nesse momento nós vamos orar, e eu vou orar pela nossa igreja, lá em Sorocaba, que a gente serve a Deus, pelo pastor Paulo Farias, pela toda a sua família, uma igreja abençoada, que Deus está levantando, a igreja está crescendo e tomando novos rumos, né? Pela família, pelas pessoas, todos aqueles que têm enfermidade, que têm lutas. Se você quiser fazer um pedido de oração, coloque aí, nós vamos orar, nós vamos interceder. Amém, querido? Então esta é a palavra de Deus. Deus, o Senhor Deus, em nome de Jesus, ama muito você. Ama muito você. E Ele conhece você, conhece o seu coração, conhece as suas necessidades, as suas ansiedades, tudo aquilo que você tem passado. E o Senhor precisa de você na obra, você sabia? Mas Deus precisa de mim. Ele precisa. Ele precisa de você. E você faz falta, talvez, você que não está na obra do Senhor, você faz falta na casa de Deus, na obra, no reino de Deus, né? Portanto, meu querido, eu não sei porque Deus tem falado comigo dessas pessoas que estão longe da casa do Senhor. Nessa noite eu queria até orar por essas pessoas que por algum motivo não estão com o Senhor. E deixe o seu passado para trás, volte-se para Deus, né? Porque o Senhor te ama muito, né? Nós vamos orar pela pastora Josefina, pelo pastor Levi, pela irmã Edith. O pastor Paulo Faria está colocando uma lista aqui, ó, dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão pedindo oração, né? Pela vida da Elza, Misael, pessoas que estão com seus pedidos de oração, e nós vamos orar, tá bom? Feche seus olhos, nós vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Pai bendito, nós ouvimos a sua palavra e aprendemos muito, Senhor, com Paulo, Ana Júlia, né, que está nos assistindo. Obrigado, Ana. Senhor, nós aprendemos muito com a vida de Paulo. Talvez, ó Deus, em nome de Jesus, não seremos um terço, né, daquilo que Paulo foi. Mas hoje nós estamos aqui representando, Senhor, a sua igreja na terra. Somos nós, neste momento que estamos aqui, somos seus embaixadores, representantes de Cristo aqui. Somos seus filhos, cordeiros com Cristo, Jesus, que morreu por nós na cruz. E a sua palavra diz que tudo que pedimos em teu nome, o Senhor nos faria, e o que o Senhor nos levaria ao Pai. Por isso, em nome de Jesus, tu és um Pai bondoso, tu és um Pai amoroso, tu és um Pai que tem cuidado de nós.
e das nossas vidas. Nós te amamos, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor, Deus, Pai, o Senhor é quem abre portas. O Senhor é quem fecha as portas. É o Senhor quem abençoa. É o Senhor, Deus, que faz chover em terra seca. É o Senhor que transforma as vidas. Não somos nós, ó Pai. Não somos nós que temos o poder de fazer nada. A sua palavra diz que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça se o Senhor não permitir. Então, nos mínimos detalhes, ó Deus, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, cuida, Senhor, dos nossos entes queridos. Em nome de Jesus, nós queremos chegar até a Ti e dizer que a Sua graça e a Sua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Deus. E ela, Senhor, é suficiente para que nós possamos viver e continuar vivendo na Sua presença. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, primeiramente, o ministério, Senhor, da nossa igreja, a Igreja Batista, lá em Vila Helena. Abençoe nossos pastores, pastor Paulo Farias, a esposa, Senhor, a pastora Vera, os seus filhos, a Paula, Paulo Vitor, toda a sua família. Guarda esse pastor, guarda a sua família, guarda a sua vida, cubra ele com sua graça, com seu amor, que o seu Espírito Santo enche o coração dele de alegria, de paz, supra todas as suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua esposa, os seus filhos, faz com que ele prospere, Deus, que ele seja, ó Pai, um homem próspero. Guarda ele, Senhor, das ciladas e das armadilhas de Satanás, o nosso maior inimigo, que o tenta derrubar, no nome de Jesus. Guarda, Senhor, a sua família e a sua igreja. Guarda, Senhor, o ministério da Igreja Batista, lá em Vila Helena, seus obreiros, pastores, líderes, homens e mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, te pedimos, Senhor, pelo Cláudio Silva, que está pedindo oração. Senhor, guarda todos os ministérios, todos aqueles os ministérios com homens, mulheres, ó Deus, e as pessoas que trabalham naquela igreja, todos os obreiros, os pastores, líderes, os diáconos, todos aqueles, Senhor, em nome de Jesus, guarda, abençoa, prospera, ó Deus, que cada dia haja mais prosperidade em nome de Jesus. Pai, te pedimos pela vida, Senhor, da nossa igreja, das famílias, dos homens, mulheres, dos casais, ó Deus, que estão frequentando aquela igreja, que estão próximos, que nós sejamos influenciadores, pessoas que influenciam, como casais, como pais, como mães, como, Senhor, como irmãos e irmãs, que nós sejamos, Senhor, guardados e protegidos, em nome de Jesus. Abençoa toda a nossa família, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir para aqueles que estão enfermos agora, que tem que colocar os seus pedidos de oração, que tem uma enfermidade, que tem uma causa na justiça, Senhor, que tem problemas seríssimos de depressão, que doenças, enfermidades muitas do corpo, na mente, no espírito, Deus, em nome de Jesus nós pedimos, guarda, Senhor, protege, livra, em nome de Jesus. O seu nome tem poder. Não existe nome mais poderoso, Senhor, do que o nome de Jesus. Aonde o Senhor chega, Senhor, as trevas têm que sair. Oh Deus, aonde o Senhor toca, Senhor, as trevas têm que sair, têm que parar. Em nome de Jesus nós pedimos. Tira toda a enfermidade, as pessoas que estão com Covid, que estão internadas, dos leitos de UTIs. Ó Deus, em nome de Jesus, tira, protege, livra, Senhor, livra da morte, livra, Senhor, de sequelas, ó, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos toda a enfermidade, Senhor, aqueles que têm causa na justiça, que têm demandas, ó Pai, judiciárias, ó Pai, que estão com problemas espirituais, financeiros, todos aqueles, ó Pai, os empresários da nossa igreja, todas as pessoas que trabalham, ó Deus, que estão desempregados, abre as portas, mova as águas, retira as pedras e alcança, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas, todos aqueles que, Senhor, que colocaram seus nomes, que estão nos assistindo, Senhor, que estão nos vendo, que pediu oração, abençoa, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, também pelo nosso país, pelo presidente, pelos deputados, senadores, todas as autoridades constituídas no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, na cidade de São Paulo. Nós colocamos nas suas mãos. Não temos outra coisa a não ser orar,
pelas autoridades constituídas, ó Pai, porque nenhuma autoridade está lá se o Senhor não permitir. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, abençoa, Deus, e derrama sobre nós chuvas de bênção. Que nós sejamos, que toda a nossa igreja, nós e a nossa igreja, sejamos inundados pelo poder da sua palavra, que sejamos encharcados, Deus, pela sua palavra, pela sua glória, pela sua presença, pelo seu Espírito Santo. Deus, tira de nós toda a terra seca, toda a fragilidade, toda a sequidão, toda a falta de amor, toda a frieza de coração. Deus, faz nós, homens e mulheres, sensíveis ao seu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ser conformados com esse mundo, com a pobreza, com a tristeza, com a angústia, Deus, que sejamos alegres, sempre cheios do seu Espírito Santo, para que possamos influenciar outras pessoas. Derrama sobre nós, sobre a sua igreja, Senhor, nossa igreja local, lá onde nós estamos, o nosso bairro, nossa cidade, mas em toda a igreja no Brasil. Abençoa os pastores, os líderes, homens e mulheres que estão trabalhando na obra de Deus. Aviva, Senhor, aviva a sua igreja, aviva, Senhor, os obreiros, aviva, Senhor, as irmãs e irmãos, todo o Brasil, que sejamos tocados, Senhor, pelo seu Espírito Santo, Deus, e que sejamos realmente, Senhor, homens e mulheres que vivam o seu evangelho, disposto a pagar um preço, não só, Senhor, de exposição, mas um preço de oração, de joelho no chão, não, Senhor, de sacrifício, porque nós sabemos que somente com a oração que nós vamos vencer todo o mal, todas as ciladas, todas as armadilhas e tudo aquilo que a sua igreja está enfrentando, vai enfrentar nesses dias, ó Deus. Derrama sobre nós o seu poder, derrama sobre nós a sua graça. Nós precisamos sentir, ó Deus, todos os dias, onde nós estivermos, no trabalho, em casa, Senhor, nos relacionamentos com os amigos, que nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, tocados. Nós dependemos do Senhor, dependemos do seu Espírito Santo, dependemos, Senhor, da sua palavra, para que nós possamos ficar, Senhor, sempre atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós te amamos, Deus, te amamos porque o Senhor é um Deus bondoso e tem cuidado de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção durante essa semana, nos trabalhos das igrejas, nas atividades, ó Deus, que nós vamos fazer, em nome de Jesus, que a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia, Senhor, esteja conosco todos os dias, até que seja a consolação dos séculos, ó Deus. Dos séculos nós te pedimos. O Senhor é um Deus tão bondoso e tem cuidado de nós, apesar de nós não merecermos, ó Pai. Como diz o texto aqui, a sua graça nos basta, a sua misericórdia nos alcançou. E se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente, ó Deus, nós seríamos destruídos, ó Pai. Certamente nós teríamos morto, mas nós estamos gratos, porque o Senhor tem nos dado vida, e vida, Senhor, com abundância, vida com graça. Por isso nós estamos alegres, por tudo aquilo que o Senhor fez, vai fazer ainda, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, que toda a minha família, todas as pessoas que estão assistindo, todos aqueles que se dispuseram a assistir, ó Deus, sejam tocados e abençoados em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Muito obrigado, você que nos assistiu. A gente vai deixar o link aí depois, se você quiser assistir a mensagem completa, você vai dar um toque lá. O pastor Paulo vai colocar aí à disposição de todos no Facebook, e no YouTube, tá bom? Um abraço a todos. Todos tenham uma boa semana, semana abençoada, viu? E nós nos veremos toda segunda. A gente está aqui, enquanto o Senhor nos permitir, enquanto o pastor Paulo nos autorizar, nos permitir que nós façamos essa live, que a gente faz sempre, lembrando em nome da Igreja Batista, da Vila Helena, lá em Sorocaba, nosso querido e amado pastor Paulo, toda a sua igreja, toda a sua família. Nós oramos e em breve nós vamos estar lá, né, fazendo esse culto presencial. Amém? Um abraço a todos, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Momento de reflexão.